Eu comecei uma série de mensagens na igreja sobre as casas que Jesus visitou, as casas que Jesus entrou. E eu tive esse insight, né, e comecei, né, peguei as casas de forma cronológica, e estou vindo trabalhando essas revelações. E eu estou na quarta casa. Domingo que vem é a quinta casa. Eu vou compartilhar com vocês alguns insights da casa 4. Tá? Da casa 4. A casa 4 é a casa onde o orgulho recebe a humildade. E é uma história muito rica, uma história que vem de encontro aos momentos que nós estamos vivendo hoje. Tá? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês e depois eu vou dar um presente para cada um de vocês. Tá? Aí sim. Aí, se você quiser, Paulo, colocar a música depois? Sim. Ah, sim. A gente coloca depois. Então vamos lá. A casa 4 é a casa de Simão, o fariseu. Essa história está em Lucas 7, 36 e 50. Eu vou ler um pouquinho o texto, tá? Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Posso fazer uma sugestão, Paulo? Pode. Lê novamente na NVI em outra versão. Posso? Posso? Qual que é o... Por questão de tempo. É Lucas. Lucas 7. Aumenta a fonte para mim. 7:36. Isso. Esse aqui é a NVI. Acho que é NVT. Essa é. Eu não sei qual é esse. Acho que essa daqui é atualizada e corrigida. 36. Vou ler? Quer que eu leia? Pode ler, por gentileza. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que estava juntando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus contou a seguinte história: um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 para outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou as suas dívidas. Qual deles amou mais depois disso? Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele a quem você perdoou, ele perdoou uma dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar meus pés, mas ela lavou com as lágrimas e secou com os cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume raro. Eu lhes digo, o pecado dela, que são muitos, foram perdoados. Por isso, ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vai em paz.
Essa versão ela é mais próxima da gente, né? É, Ela por traz isso, uma realidade que a gente consegue ver o texto, ver, imaginar as cenas e todos os cenários. Essa é a NVT. NVT. Eu acho que essa daqui é a nova corrigida atualizada. Uhum. Bom, vamos lá. Existem algumas coisas nessa casa que tem muito a ver conosco, né? É uma história bastante interessante. Porque quando eu comecei a fazer a série dessas casas, geralmente a pergunta que a gente tenta responder é: o que acontece quando Jesus entra numa casa? Certo? Então, a primeira casa que Jesus entrou, ele trouxe milagres e transformações. A segunda casa foi a casa de Caná da Galileia, que transformou água em vinho. Incrível. Depois, a terceira casa, a sogra de Pedro estava enferma. Jesus curou ela. Então, na casa de Simão o fariseu, não tem ninguém doente. Na casa de Simão o fariseu, não está faltando vinho. Na casa de Simão o fariseu, não havia necessidade de nenhum tipo de milagre sobrenatural. Ele não ressuscitou morto, ele não expulsou demônio. Essa é uma casa totalmente diferente das casas que ele visitou. Aparentemente, essa casa não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. E o interessante dessa casa é que Simão vai e convida Jesus para ir na casa dele, jantar com ele. E a Bíblia diz que Jesus aceita ir na casa dele, senta à mesa. Senta à mesa. Olha que legal. Isso nos traz o primeiro ponto. Jesus, ele está batendo a porta de todas as casas. Se você abrir, ele entra, ele senta e ele ceia com você. Apocalipse diz isso. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro, eu sento e eu ceio com você. Esse é o primeiro ponto. Só que essa casa, ela vai nos fazer refletir uma temática central. Porque quando Jesus entra na casa de Simão, ele revela que o maior obstáculo à graça não é o passado do pecador, mas o orgulho de quem acredita que não precisa ser perdoado. E a história vai nos contar alguns momentos bastante interessantes. Por quê? Porque é possível colocar Jesus dentro de casa, sentar à mesa e ainda assim estar longe dele. Estar longe dele. Ok? Então, vamos lá. Alguns momentos dessa história que eu quero mostrar para vocês, que vale a pena a gente ressaltar aqui. Então, o primeiro momento que acontece quando Jesus entra nessa casa ele entra na casa de um homem religioso. Ele entra na casa de um homem. O fariseu era um tipo de seita, era um tipo de um homem, um judeu, que tinha um conhecimento vasto do Pentateuco, era alguém que conhecia a liturgia, alguém que conhecia tudo a respeito de Deus. E esse homem convida Jesus para jantar com ele. E isso nos mostra que Jesus está disposto a entrar em qualquer casa. Desde o pecador, o pescador, o publicano, o orgulhoso, o soberbo, ele entra. Ele não faz exceção de pessoa. Por quê? Porque Jesus não veio para determinado grupo de pessoas. Ele veio para morrer por todos nós, como Senhor e Salvador. Então, Simão possui agora uma grande vantagem. Qual é a vantagem? De ter Jesus à mesa. Mas, ao mesmo tempo, ele possui um grande perigo. E isso é interessante porque é um perigo quando você se acostuma com igreja, religião, Bíblia, Deus, Jesus, mensagens, posts. Você vai se acostumando. E nem percebe que muitas vezes nós estamos vivendo no automático e não vivendo realmente um relacionamento de graça. Então, é possível nós, conhecermos sermões de Cristo e não se render a Cristo. É possível. É possível cantar sobre graça e não compreender a graça. É possível dizer que esse ambiente, esse momento é um momento gostoso. Nossa, eu gosto daquele momento lá na sexta-feira, na Seven é muito gostoso. Mas não conhecer de fato quem é Cristo. É possível conhecer versículos sobre perdão e viver debaixo de culpa e de condenação. É possível trabalhar na igreja, possuir um coração disposto, contribuir, ofertar e ao mesmo tempo ter um coração totalmente distante de Deus. Então a casa de Simão, ela ensina pra gente, proximidade religiosa não significa relacionamento com Cristo, não significa intimidade espiritual. Você quer ver como isso é tão real? Lembra de Judas? Andou com Jesus 3 anos, viu todos os milagres, viu todos os sermões para as multidões e para o grupo fechado de pessoas, viu coisas incríveis. E Nicodemos é outro. E Jesus falou o que para ele? O que te importa é nascer de novo. Paulo, antes de se converter, ele era um cara extremamente religioso e achava que estava fazendo a vontade de Deus. Até que ele caiu do cavalo, literalmente. Então, proximidade religiosa não significa intimidade espiritual.
E a casa de Simão nos ensina exatamente essa realidade, certo? Então, ou seja, nós estamos aqui hoje sendo confrontados por essa casa. Jesus está apenas presente em sua vida ou possui o seu coração? Esse é um ponto, tá? E aí a gente faz algo bem legal. A gente pensa, né? Talvez lá na sua casa tenha uma Bíblia, certo? Talvez na sua casa toca hinos, no seu carro toca música gospel. Talvez a sua família, você até frequenta a igreja, até vai numa igreja, e talvez até é conhecido como cristão também, talvez. Mas a pergunta não é, Jesus é conhecido na sua casa. A pergunta é, Jesus é honrado na sua casa. Por quê? Porque aqui a gente vai perceber que a gente convidar a Cristo para ir na nossa casa é uma coisa. Render-se a Cristo é outra. Porque o final dessa história, você não viu o que aconteceu com Simão. Você não sabe o que aconteceu com Simão. A Bíblia não conta pra gente. A gente sabe o que aconteceu com a mulher. Mas com ele, não. Então, o segundo ponto dessa casa é que, imagina, quero que você consiga imaginar, né? Jesus estava fazendo o maior sucesso. A multidão seguia Jesus, fazendo o maior sucesso. Ele chega numa casa, entra, a multidão não entra. Entra algumas pessoas e as outras pessoas ficam em volta. Imagina isso. Né? Jesus sentado à mesa com um mestre da lei, um fariseu, e, de repente, aquela casa vai sofrer um impacto inesperado. Alguém, com coragem e com fé, resolve entrar nessa casa. E o evangelista Lucas, ele vai dizer no verso 37, e eis que uma mulher da cidade, todo mundo conhecido, da cidade, detalhes, entre duas vírgulas, pecadora, sabendo que ele estava ali na casa do fariseu jantando, levou um vaso de perfume. E aí, Lucas não diz o nome dessa mulher. Olha como ele apresenta ela. A mulher, conhecida na cidade, pecadora. Não diz se ela é o nome dela, de que família ela é, de quem ela vem. Ele apenas diz que ela é uma mulher pecadora. E aqui ele está dizendo assim, ela é conhecida pelo seu passado. Ela é conhecida pelo seu passado. E talvez, né, as pessoas precisem, não precisam nem dizer o nome dela. Sabe? Aquela mulher. Agora você imagina a fé, a coragem dessa mulher de entrar na casa de alguém que, naquela época, era considerado santo, e ela pecadora, e ela entra na casa. Será que ela não pensou assim, como eles vão me olhar? Como eles vão me tratar? Como eles vão me julgar? Para pensar sobre isso. Né? Ela simplesmente entra carregando uma reputação que todo mundo tinha a respeito dela. Ou seja, ela entra carregando uma história. Ela entra carregando vergonha. Ela entra carregando lembranças, decisões erradas, um passado que provavelmente ela gostaria de apagar. Mas ela vai lá, ela entra. Eu acho isso incrível, né? Ou seja, mas naquele dia ela ouviu uma coisa muito importante. Jesus está na casa de Simão, jantando. O que levaria essa mulher, diante da reputação que ela tinha, a entrar na casa de um fariseu? Qual a necessidade dela? Ou seja, ela ouviu falar de Jesus, o que Jesus estava fazendo. E essa necessidade fez com que ela tomasse a maior decisão da vida dela. E isso me faz refletir sobre as decisões que a gente precisa tomar. Muitas vezes nós estamos protegendo a nossa reputação acima de qualquer coisa. Estamos protegendo os nossos instintos e desejos naturais e pecados ocultos que a gente conhece, que a gente sabe. E aí chega um momento na vida que é tudo ou nada. É tudo ou nada, e não tem a ver com religião, não tem a ver com igreja, não tem a ver com pastor, tem a ver com você e Deus. E ela resolve simplesmente abrir mão da sua reputação e passar por um processo de restauração. Um processo de restauração. E o processo de restauração exige muita coragem, existe muita fé, acreditar que é possível. E Lucas diz assim, e entrando ela, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava com lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava os pés e ungia com perfume. Aquela mulher decidiu simplesmente não olhar porque as pessoas estavam vendo a respeito dela. Ela simplesmente, não importa o que vão comentar, não importa o que vão falar, não importa o que vão dizer do meu passado, não importa se vão me julgar, ela simplesmente disse, eu só preciso chegar aos pés de Jesus. Irmãos, isso é muito forte. A cena, ela não entrou se justificando, ela não entrou fazendo um discurso, ela não entrou se explicando, ela não entrou se defendendo, ela entrou, se curvou e começou a chorar, e começou a beijar os pés, e começou a enxugar, e assim, ela falou, cara, é agora ou nunca.
né? Ela não explica o passado, ela simplesmente chora, chora. E aqui, as lágrimas dessa mulher me fazem pensar o que ela estava dizendo. Porque há momentos na vida da gente que a gente não consegue fazer aquela oração organizada, bonitinha, ajeitada, sabe? Quando você vai, Senhor meu Deus, e papapá. Não. Essa é a oração que você fala assim, Senhor! E o resto é lágrima. E o resto é lágrima. E aí eu tentei interpretar as lágrimas dessa mulher na oração, né? E eu pensei mais ou menos assim, eu sei quem eu fui. Eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que as pessoas estão falando a meu respeito. Mas o mais importante, eu sei diante dos pés de quem eu estou. E aqui é que começa a nossa restauração dessa casa. Porque essa casa que Jesus entra não é uma casa estrutural. Sou eu. Sou eu. E aqui ele começa, e eu quero que você pare, porque talvez a restauração começa justamente quando a gente para de justificar o nosso passado, os nossos erros, as nossas falhas, nossas feridas, e a gente começa a colocar os pés de Jesus. É esse o momento. Essa é uma casa que provoca a gente no sentido de perceber que o orgulho transforma as pessoas em rótulos. E nós temos o mau hábito de, às vezes, ver pessoas entrando na nossa vida e a gente fala assim, aquele cara tem um passado, aquele cara tem uma história, e a gente já dá a nossa opinião, a gente já faz o nosso roteiro, a gente já faz o nosso parecer, a gente já julga, eu já conheço esse cara, sabe? E isso faz com que a gente se perca. Simão não disse nada. Você percebe? Simão não falou nada. Imagina a cena acontecendo, Simão não falou nada. Mas o evangelista vai dizer o seguinte, ele pensou consigo mesmo. Lucas nos permite ler o pensamento do fariseu. E o pensamento é, ao ver isto, o fariseu que o convidara, que chamou ele, disse assim, se esse cara fosse de fato profeta, ele jamais deixaria essa mulher tocar nele. Porque ela é pecadora. Ela é pecadora. Perceba, Simão não fala, ele pensa. E nós fazemos isso. Só que Jesus sabia muito bem quem era aquela mulher. Ele sabia. Ele sabia porque o pecado daquela mulher era visível. A reputação dela carregava isso. Só que também Jesus sabia do pecado do fariseu, que era um pecado invisível. Soberba, orgulho, julgamento. Ele fez isso, sabe? Ele fez isso. Mas a realidade é muito diferente. Jesus enxergava o pecado dela, enxergava o orgulho dele. Jesus conhecia o passado da mulher, mas conhecia também o coração do fariseu. E aqui a casa vai nos ensinar o seguinte, porque o pecado daquela mulher estava visível e o pecado de Simão está escondido. E assim a gente procede muitas vezes, sabe? A gente procede muitas vezes. Simão não pensa, ele não pensa assim, como está meu coração diante de Deus? Imagina a cena acontecendo, ele olha para ele e fala assim, como está meu coração diante de Deus? Não! Você sabe o que ele pensa? Ela é pecadora. Eu não sou como ela. Eu não sou como ela. E aí Jesus vem e conta uma parábola. Ele conta uma parábola, e essa parábola é muito forte. Você sabe, você conhece a oração do orgulhoso, do soberbo? É uma parábola que Jesus contou. Jesus falou que o fariseu e o publicano foram orar. E aí o fariseu bate no peito e fala assim, eu não sou como esse publicano. Eu não sou como esse publicano. Dou graças a Deus porque eu não sou como esses homens. Essa é a oração do orgulhoso. E o que a gente consegue enxergar nesse texto é mais ou menos Simão dizendo assim, eu não sou como ela, eu nunca fiz aquilo, eu jamais faria isso, eu não tenho problema de família, meus filhos não fariam isso, meu casamento não chegou a esse ponto, eu nunca abandonei a igreja, eu nunca usei drogas, eu nunca traí, eu nunca prostituí, eu nunca forniquei, eu nunca adulterei, eu nunca fui preso. E talvez tudo isso seja verdade. Mas o evangelho, ele não pergunta se a gente é melhor do que o outro. O evangelho pergunta se nós estamos sendo santos como Deus que nos chamou para ser santo. Sabe por quê, queridos? Paulo escreve em Romanos 3:23. Todos pecaram e necessitam da graça de Deus. Todos. Simão, a mulher, Paulo que escreveu, eu, você, todos pecaram e necessitam da glória de Deus. A cruz, ela destrói tudo isso, né? Essa régua aonde você mede o outro por você. Ela nos iguala, sabe? Porque a cruz, ela nos leva a perceber que nós não merecemos. Todos chegamos diante do Senhor pedindo misericórdia. Então o orgulho vai transformar, sim, as pessoas em um rótulo. Simão enxerga o quê? Pecadora.
Jesus olha e enxerga uma pessoa que precisa da graça. E nós fazemos muito isso. Às vezes a gente vê, você errou, e eu venho e pum, quando eu percebo que você precisa de graça. Né? E Jesus, ele nunca reduziu ninguém em seu último capítulo, em seu último momento, ou definiu alguém assim. Por exemplo, Pedro não é lembrado porque negou Jesus. Pedro não ficou como aquele que negou Jesus. Paulo não ficou como aquele que perseguiu a igreja. A mulher samaritana não ficou como aquela que tinha 5 maridos. Davi não ficou como aquele que caiu com Betseba. Isso nos faz olhar para o coração e perceber o seguinte: quanta graça, quando a graça entra na história de uma pessoa, ela não deixa o passado daquela pessoa bonito, não, não. Ela redime o passado e começa a criar uma realidade nova para um novo começo. Para um novo começo. Quando isso acontece? Quando a gente percebe que a graça chegou através de Jesus. Para a gente ir para um final, Jesus observa tudo isso, né? E aí a Bíblia diz que Jesus olha para a mulher e fala com Simão. Não, aliás, ele diz assim: Simão, eu queria te contar, queria te dizer-te algo. E aí Simão fala assim: então fala, mestre. Né? Aí o cara ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. E Jesus falou assim: eu tenho que ensinar esse cara. Falou: olha, tinha 2 caras que pegou dinheiro emprestado com um credor. E esses 2 caras ficaram devendo. Um ficou devendo 500 moedas de prata e o outro ficou devendo 50. Ambos não tinham como pagar. E o credor foi e perdoou. Quem desses amara mais? Aí ele falou: é claro, o que foi perdoado mais. Agora, você já parou para pensar? Essa parábola é a menor parábola que tem na Bíblia. Mas ela contém o evangelho inteiro nela. O que há de diferente entre esses 2 devedores? A dívida. Um devia 500 e o outro devia 50. Agora, o que há de comum os 2 devedores? Não podia pagar. Não consegue pagar. O que havia de comum? Eles não tinham como pagar. E aí, o que o credor fez? Parcelou. Parcelou. Colocou juro. Renegociou. Foi isso? Não. Ele perdoou. E aí Jesus está aqui, dentro desse cenário, dentro desse contexto, ensinando o que pra gente? Cara, diante da graça, nós não temos como fazer nada. Pagar. Não tem. Não tem como pagar. Não tem penitência, não tem promessa, não tem dinheiro, não tem oferta, não tem cargo ministerial, não tem nada do que você faça vai conseguir pagar uma dívida que você tem. Essa dívida foi perdoada, mas alguém pagou e foi pago na cruz. Foi pago na cruz. Jesus conta essa história e nos faz refletir que ele pagou. Nenhum dos 2 tinha como pagar. Esse é o preço. Ou seja, o problema não era apenas quanto cada um devia. O problema era, ninguém consegue pagar. Ou seja, a reconciliação com Deus só é preciso, só é necessária quando a gente entende que a gente é graça de Deus. Talvez, pensa comigo, talvez Simão ouvindo essa história, olhou assim e falou assim: eu sou o cara que devia 50. Eu preciso de Minas Graças. O cara que deve 500 deve ser essa mulher pecadora. Talvez Simão deve ter dito assim: não, eu devo 3, 50, eu devo isso tudo, não. Mas aquela mulher, ela faz algo porque ela sabia que precisava de muita graça. E nós, que Simão ainda não tinha entendido. A dívida pode parecer diferente, mas diante de Deus, nenhum dos 2 possui recurso suficiente. E aqui, espiritualmente, existe uma verdade: nenhum de nós consegue comprar a própria redenção, a própria salvação. E nada do que nós viemos a fazer. Perdoou-lhe ambos, o credor não renegociou. Isaías diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Como eu disse, a dívida não desapareceu magicamente. Não existe almoço de graça. Alguém paga. Você pode até comer, mas alguém paga. Aqui, Paulo escreve em Colossenses 2,14: cancelando o escrito de dívida que era contra nós, removeu inteiramente, encravando na cruz. Quando Jesus conta essa história, ele estava a caminho do Calvário. A caminho do Calvário. Jesus pergunta para Simão: qual deles, portanto, amara mais? Simão responde: suponho que aquele é quem mais perdoou. Óbvio, né? Ou seja, Jesus falou: julgastes bem. Ou seja, intelectualmente você acertou. Intelectualmente. Mas ainda não tinha compreendido a questão existencial. Porque há uma diferença muito grande entre você saber a resposta da palavra e perceber que você é o devedor. Você é o devedor.
Só que Jesus, então, vai fazer Simão abrir os olhos e perceber o seguinte. Depois que ele faz isso, né? Imagina o silêncio, a atenção, mais ou menos igual tá aqui. Aí ele olha e fala assim, Simão, vê essa mulher? Você tá vendo essa mulher? A Bíblia não diz que Simão respondeu, porque Jesus não deixa ele responder. Jesus continua falando. Você conseguiu enxergar essa mulher como eu estou vendo? E aí Simão não responde e Jesus já entra numa outra questão, porque Jesus não viu o passado da mulher. Jesus viu uma pessoa. Uma pessoa com sentimentos, com traumas, com mágoas, com um passado que precisava ser curado e restaurado. Quantos de nós, às vezes, estamos aqui dentro dessa sala, sabemos quem nós somos diante de Deus. Eu posso esconder quem eu sou diante do Daniel, mas diante de Deus, não. E não é religião, não é igreja, não é pastor, não é movimento que vai mudar a minha vida. Não. É a minha percepção de chegar aos pés da graça. Simão só via uma mulher com um passado. Jesus via uma pessoa restaurada, uma evangelista, uma missionária, alguém que seria um instrumento de bênção na vida de milhares de famílias, como ela foi. Essa mulher aqui é uma delas que vai lá no sepulcro e vai dar as boas novas para os discípulos, dizendo, ele ressuscitou! Às vezes a gente olha para as pessoas e não consegue enxergar. A gente vê um filho rebelde, mas não enxerga a dor dele, os problemas dele. A gente vê um marido distante, mas a gente não enxerga as batalhas que ele tem. A gente vê a esposa irritada, mas não percebe a exaustão dela. Muitas vezes a gente vê alguém chegando na igreja com histórias complicadas. E aí, naquele momento, a gente já constrói aquela pessoa. Mas Jesus não. Jesus realmente nos olha como pessoa, como imagem e semelhança de Deus. E aí, Simão fica assim, né? O cara vai, você tá vendo essa mulher? E Simão deve ter pensado, é claro que eu tô vendo, ué. Todo mundo sabe quem é essa mulher. E Jesus falou assim, aí agora entra o que Jesus vai fazer. Ele fala assim, eu entrei na tua casa e nem a tradição daquilo que você sabe que deveria fazer, você fez. Eu entrei na tua casa e tu não me destes água para lavar os pés. E ela, desde quando eu cheguei, não para de chorar em cima dos meus pés e enxugar com o seu cabelo. Eu entrei na tua casa e você sabe que pelo menos um beijo você deveria ter me dado. Tu não fizeste isso. E ela, desde quando eu cheguei, não para de beijar os meus pés. Eu entrei na tua casa, como é de costume, você passar um bálsamo para me honrar, porque eu sou um visitante, um hóspede que você pediu para entrar. Não fui eu que me convidei, foi tu que me convidou. E desde a hora que eu cheguei, ela comprou um perfume e derramou sobre a minha cabeça. Porque, segundo os historiadores, ela não tinha uma casa. E ela não queria saber se a casa era de Simão. Ela queria saber de honrar quem estava na casa. O que Jesus está destacando aqui não é a etiqueta e nem a tradição disso. Ele está revelando dois corações. Simão ofereceu uma mesa. A mulher ofereceu suas lágrimas, sua vida, seu passado, sua vergonha, sua reputação. Ela ofereceu tudo, 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 tudo. Ela ofereceu gratidão. Simão permaneceu sentado, avaliando, analisando Jesus, e a mulher permaneceu aos pés adorando. Às vezes, eu e você ainda não acessamos tudo aquilo que Deus tem pra gente. Porque a gente está sentado, Jesus está na mesa, e a gente está olhando, a gente está analisando, a gente está comparando, a gente está vivendo uma religiosidade. E nós não fomos chamados para isso. Aqui tem um grande contraste. Simão tinha Jesus dentro de casa, mas tratava sua presença como algo comum. Quanto você sabe de Deus? Quantos versículos você conhece? Quanto você sabe quanto Deus te ama? Ele não precisa nem provar mais isso para você. Ele já provou isso para você. O fato é, hoje, comece a olhar para os outros pensando, eles precisam muito de Deus. E talvez Jesus está dizendo, você também. Simão não enxergava a grandeza da graça porque havia esquecido a grandeza da própria necessidade. Preste bem atenção. Sabe por que a gente às vezes é chamado a voltar ao primeiro amor? Porque a gente esquece a grandeza da graça, porque esquecemos de onde Deus nos tirou. Esquecemos o que Deus fez por nós. Mas aquela mulher, ela compreendeu a graça. E ela vem com um perfume para honrar e mostrar o quanto era lindo esse momento. Mas nós precisamos estar atentos. Ela não precisava comprar o perdão. Ela não estava derramando o bálsamo para poder receber alguma coisa de Deus. Isso aqui é muito forte, né? Jesus vai dizer assim, você sabe por que ela está fazendo tudo isso? É porque ela foi amada. A graça alcançou ela. Ela foi perdoada. E aí, quando Jesus termina de fazer a comparação, Jesus fala assim, os teus muitos pecados. Não falou para ela, falou para Simão. Os muitos pecados dela foram perdoados. Porque ela amou muito. Entenda uma coisa. Isso aqui é algo que a gente precisa analisar. O amor é fruto da graça. O amor é fruto da graça. O amor não é o preço da graça.
O amor é fruto da graça, não é o preço da graça. Ou seja, ela não estava fazendo para receber, ela estava fazendo porque ela havia recebido. Por isso que ele fala, e nós somos assim, nós somos muito ingratos. A gratidão é a compreensão da graça daquele que sabe que foi muito amado, muito perdoado. E aí você só tem uma resposta para dar diante da graça. Então, aquele que percebe que foi pouco perdoado, ele é pouco agradecido. Ele ama pouco. Quando a gente entende a graça, a gente olha para Jesus diferente e a gente olha para o próximo diferente. Bom, deixa eu só deixar isso aqui claro. A ordem da graça é assim: graça primeiro, gratidão depois. Perdão primeiro, adoração depois. Quando a gente inverte essa ordem, nasce a religião. Nasce o legalismo. Sabe por quê? Porque a religião diz assim: faça para receber. E o evangelho diz: você já recebeu, agora viva a resposta disso. A religião diz: prove que você merece. O evangelho vai dizer pra gente: você nunca mereceria. Nunca. E isso é graça. Graça de Deus. Meus amados, vamos perceber o seguinte: tudo é graça. Se nós estamos de pé, é graça. Se nós estamos comendo, é graça. Se nós estamos trabalhando, é graça. Se nós fomos curados, é graça. Se temos família, é graça. Se a nossa vida tem mudado, é graça. Se a gente tem vivido momentos extraordinários, ou difíceis, ou fáceis, é graça. Se fomos recebidos, é graça. Se fomos perdoados, é graça. Tudo é graça. A casa de Simão revela o perigo da ausência da graça dentro do lar. Como eu disse, você pode até ter uma Bíblia dentro de casa. Você pode até ter canções dentro da sua casa. Mas tem graça? Tem graça? E aí vem que tipo de ambiente nós estamos construindo. Um ambiente de graça, um ambiente de verdade. Sabe por quê? Porque a graça não nega a realidade. A graça, ela muda a realidade. Ela redime a realidade. A graça de Deus. Ela faz isso conosco. Então a gente precisa lembrar que as pessoas erram. Que a gente tem fraquezas. Que a gente tem vulnerabilidade. A casa de Simão era uma casa de aparência. Ninguém podia errar. Ninguém podia ter defeito. Ninguém podia ser pecador. Mas a mulher vai nos lembrar que, na verdade, nós precisamos perceber que na nossa casa tem que ter graça. Capacidade de perdoar, de liberar perdão, de ter comunhão, sabe? De servir uns aos outros. Isso é graça. E isso não quer dizer que a graça não pode, ela não exclui a verdade, ela não isenta a verdade. Pelo contrário, não existe graça sem verdade e não existe verdade sem graça. Se existir, não é a manifestação do amor de Deus. E aí, por fim, para terminar, Jesus faz aquilo que se achava impossível de ser feito, Simão achava impossível de ser feito, e as pessoas que estavam lá também. Até então, Jesus não falou com a mulher, ele estava falando com Simão. Mas agora, diz a Bíblia que ele olha para a mulher e diz para a mulher: os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Vai em paz. Gente, imagina essa cena. Imagina essa cena. Jesus olha para a mulher e diz: perdoados são os teus pecados. A pergunta em casa nunca é apenas o que aconteceu. Lembra que eu falei no começo? Essa série da casa, ela responde duas perguntas. O que acontece quando Jesus entra na casa é a primeira pergunta. Mas a pergunta mais importante é: quem é Jesus nessa casa? E aí a pergunta que eu deixo aqui para você é: quem é Jesus na sua casa? Alguém que está entrando, sentando na mesa e é só isso. Proximidade física não revela relacionamento e intimidade espiritual. O fato de você vir à igreja, você ouvir mensagem, ouvir canções, diz nada. Então, diz se você tem intimidade e relacionamento com Deus. Não é sobre isso. A grande pergunta é: quem é Jesus na sua casa? Quem é Jesus na sua vida? Você lembra da mulher como é que ela entrou? Ela entrou como? Chorando, com vergonha, com uma reputação, carregando dor, carregando passado, carregando coisas que só ela e Deus sabiam. Mas Jesus olha para ela, terminando, e diz: a tua fé te salvou. A fé de, sabe qual é a fé? De acreditar. Tudo ou nada, cara, eu vou levantar hoje. Vou levantar agora. Seja como eu estiver, eu vou mudar a minha vida. Eu sei que ali existe alguém que pode fazer isso. Existe alguém que vai mudar a minha vida. Então eu vou levantar. Pode falar, você pode falar o que você quiser. Pode me julgar, pode me tratar mal, mas eu vou para os pés dele. Eu vou para os pés dele e lá eu vou confessar. E outra coisa, eu sei que ele é Deus, eu não vou precisar me explicar, me defender. Eu vou chorar e vou dizer: eu sei o que eu fui, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu fiz, mas hoje eu quero mudar de vida. E o que muda a vida, meu querido, não é igreja, não é pastor. O que muda a vida é quando você se rende aos pés de Jesus Cristo. E Jesus fala para ela: vá em paz.
Essa paz aqui não é ausência de conflito. Essa paz é restauração, reconciliação. Essa paz aqui é: o meu passado agora não me define mais. O meu passado não traz agora a identidade que eu vou começar a partir de agora em Cristo. Aquela mulher, a filha de Abraão, é reconciliação. Ouça a palavra de Cristo nessa manhã. Vai em paz. Né? Como é que a cidade... Qual era a voz da cidade? Pecadora, indigna, impura, fracassada. Era essa a voz da cidade, era essa a voz das pessoas. Mas agora ela ouve uma voz que ela não tinha escutado até então. Vai em paz. Qual é a voz que você está ouvindo dentro da sua casa? Você não presta. Você é um fracassado. Você só faz merda. Por isso, qual é a voz que você está ouvindo? Talvez a voz que você precisa ouvir nessa manhã é: vai em paz. A tua fé te salvou. Tenha coragem. A casa de Simão revela. Jesus revela o orgulho, Jesus revela perdão, Jesus transforma perdão em amor. E eu quero que vocês pensem sobre essa casa e o que nós vamos fazer diante dessas realidades. Eu poderia perguntar para você: quem é você nessa casa? Com quem você se identifica nessa casa? Só para naquela casa existiam duas pessoas: Simão e a mulher. Simão estava sentado, ela estava aos pés. Simão tinha reputação, ela tinha um passado vergonhoso. Simão conhecia a religião, ela conhecia sua necessidade. Simão observava, ela adorava. Simão olhava para o pecado dela, ela olhava para Jesus. Então eu quero perguntar: quem é você nessa casa? Você é Simão ou você é a mulher? Quem é você nessa casa? Como Jesus tem sido recebido na sua vida? Quem é você nessa casa? O Senhor quer ser honrado. Você tem talento. Você é o maior milagre da natureza. O Senhor Jesus morreu pela sua vida, pela minha vida. O próprio Filho de Deus abriu mão dos céus e assumiu a forma humana. E passou por algo que ele jamais quis passar. Ficar distante de Deus para dizer que me ama. Como está a sua vida? Como está a sua casa? Eu posso julgar você. Eu posso comparar você. Eu posso falar mal de você. Mas só Deus te conhece. Só Deus sabe quem é você. Como eu disse, você pode até ter uma Bíblia em casa. Até pode frequentar a igreja. Mas isso não quer dizer nada. Que nós tenhamos a coragem e a fé de sermos humildes e nos rendermos aos pés de Jesus e dizer: Senhor, eu quero viver a tua graça. Porque se eu compreender a graça, eu nunca vou olhar para ti de uma maneira que eu me sinta menos perdoado. Pelo contrário, eu vou olhar para as pessoas e dizer: Senhor, que a tua graça se manifeste na minha vida e na vida das pessoas com quem eu posso. É sobre isso, sabe? Não é sobre orgulho, soberbo. O próprio Filho de Deus diz, Filipenses capítulo 2, esvaziou-se de si, assumindo a forma humana. Não usurpou ser igual a Deus. Não. Ou seja, Deus revela para nós como a sua graça não pode ser guardada numa caixinha. Não quero dizer para você: eu não sei, não conheço sua vida, não conheço nada sobre sua história, mas eu posso dizer para você: não há nada que a graça de Deus não possa cobrir. Não há nada na sua vida que a graça de Deus não possa transformar, restaurar, redimir, reconciliar. Que a sua vida, que a sua casa seja um lugar onde alguém vai dizer assim: eis que estou à porta. E é hoje, agora, nesse momento. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Eu sento, eu sei contigo. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa manhã. Obrigada. Te louvo, ó Deus, pela tua palavra, Sim. pelo teu amor, pela tua graça manifestada aqui agora. Eu quero pedir ao Senhor que as pessoas que estão aqui nessa manhã, Pai, sejam tocadas pelo teu Espírito. Tu conheces, Senhor, o mais íntimo e mais profundo de cada um. Tu sabes como nós estamos vivendo. Se nós temos sido orgulhosos, soberbos, aquele que julga, aquele que compara, aquele que condena, que nessa manhã nós tenhamos a coragem de olhar para nós e perceber que nós necessitamos da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia e do teu amor incondicional sobre nós. Pai, que nessa manhã nós possamos nos render aos teus pés, que nós venhamos não querer proteger uma reputação oculta de pecado, de miséria, de instintos e desejos que a gente sabe que nos afasta daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, mas que tenhamos a coragem de nos render aos teus pés, para começar de novo e ouvir a tua voz dizendo: eu tenho uma nova paz, eu tenho um novo destino, eu tenho um novo momento, uma nova história, uma nova vida para ser escrita.
Pai, escreve, Senhor, uma nova história em nossas vidas. Pai, que nós possamos desfrutar da tua graça, compreender essa graça, como diz a tua palavra, aonde abundou o pecado, superabundou a graça e o favor dele. Que os teus filhos sejam abençoados, ó Pai. Abençoa as famílias aqui representadas. Que o teu cuidado seja sobre eles e que eles tenham fé e coragem de viver diante do Senhor, experimentando graça, verdade e amor. Aí, em nome de Jesus, nós oramos. Amém.